Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ler mais um capítulo do meu avô espanhol para vocês. Mas antes disso, você sabe onde eu estou? Bom, eu estou na Espanha, né? Numa cidade chamada Granada. E lá nessa cidade tem o castelo mais bonito da Espanha, que é o Castelo de Alhambra. Então, vou sair um pouquinho para vocês poderem ver. Olha que lindo! Imagina o tamanho desse castelo, hein? Bom, vou deixar também na descrição das atividades lá no Classe Dojo um link para tour virtual na Catedral de Sevilha. Gente, vale a pena você ir conhecer esse lugar sem sair de casa, através do seu celular ou através do seu computador. Você pode fazer, né, um tour virtual e aproveita, porque olha, os tours virtuais estão começando a ser cobrados. Você sabia disso? Tem alguns lugares que eles estão cobrando um valor, né, para você poder ver aquele local por dentro, mesmo pelo computador. Olha que coisa, hein? Você ainda tem que pagar. Então, enquanto alguns lugares você ainda tem de graça, vamos conhecer, né? Então, vou deixar na descrição lá das atividades, o link para você fazer o tour virtual da Catedral de Sevilha. E aí você observa bastante o teto. Que coisa mais linda. Os pisos. Olha, coisa de doido. Você vai gostar muito, né? Coisa que não se vê mais hoje em dia. Então, vou fazer a leitura para vocês, né? Do Meu Avô Espanhol, capítulo 3, ok? Em que, nessa mesma noite, meu pai me contou um pouco de história do pai dele. E eu me lembrei de um certo rei Mouro. Sem ter uma coisa, se tem uma coisa que eu adoro, é contar e ouvir histórias, principalmente ouvir. Talvez porque, quando eu era bem menor, meu pai me contava histórias para eu dormir. Algumas vinham de uns livros que minha mãe comprava, outras ele mesmo inventava. E eram essas as que eu mais amava. Uma noite, ele me contou a história de um rei mouro que eu jamais esqueci. O rei era tão rico e tinha tantas terras que o céu não era suficiente para cobri-las. Uma parte do seu reino vivia descoberta, sem nada por cima. O rei passou a vida tentando esticar o céu para proteger a sua propriedade e nunca conseguiu. Era uma tarefa grande demais para ele. Bem, eu não sou de falar muito, mas naquela noite, antes de pegar no sono, disse ao meu pai: essa é a melhor hora do dia, quando você vem me contar histórias. Ele sorriu, acariciou meus cabelos e falou: a coisa mais importante que a gente tem é a nossa história. Então, voltando para casa, depois da aula de imigração, lembrei-me dessas palavras do meu pai e da história do rei Mouro. O que mais me encantava não era a riqueza do rei, a imensidão de suas terras, mas justamente a luta para aumentar o céu sobre elas. O que me encantava era, no fundo, a sua história. E agora eu queria saber mais da história do meu pai, do pai do meu pai, porque a minha história tinha muito a ver com a dele. Na hora do jantar, comentei que a professora dissera sobre os imigrantes e perguntei para o meu pai de que região da Espanha viera o pai dele. Da Andaluzia, ele respondeu, uma província do sul, quase perto da África. Por quê? Por nada, eu falei, só para saber. Aí, de repente, meu pai começou a falar do pai dele. Falou que nascera em Granada. Uma cidade dominada durante séculos pelos mouros, que lá construíram a sua fortaleza, o Alhambra. E aí, gente? Um dos palácios mais lindos do mundo. De seus jardins se podia ver as plantações de oliveiras, o pico da Serra Nevada, uma montanha de neves
eternas, e o bairro de Albaicim, de casinhas brancas e ruas estreitas, onde o seu pai morava, antes de vir para o Brasil. Explicou que o nosso sobrenome Carrascosa vinha da palavra carrasca, uma árvore muito comum naquela região, e que o nome da cidade, Granada, vinha de uma árvore cujos frutos eram vermelhos, em grãos, e que aqui chamávamos de romã, e que o pé de romã no fundo do quintal da nossa casa fora plantado pelo pai dele. E continuou descrevendo em detalhes as belezas daquela cidade, as edificações árabes que havia lá, o calor forte que fazia, as praças com fontes d'água, até que minha mãe, cuidando do bar para nós dois jantarmos, veio chamá-lo. Nessa noite, quando me deitei, fiquei pensando no pai do meu pai, vindo no navio, ele sem nada, só com a sua vida. E como nos tempos em que ouvi histórias à noite, eu fui adormecendo, adormecendo devagarinho. Viram? Então, o avô do menino, né, vivia em Granada, nessa cidade aí, ó, onde nós estamos hoje, onde existe o palácio mais bonito da Espanha. E aí, que mais que a gente pode saber da Espanha, hein? Que mais que esse livro pode nos contar? Vamos saber na leitura do próximo capítulo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, porque aqui, você já sabe, né? Aqui você aprende mais. E na nossa última aula online, que teve, foi na segunda-feira, né? Foi maravilhosa, gostei demais, hein, gente? Pena que no outro grupo, no final, a internet caiu, não foi? E eu não consegui terminar a aula na segunda-feira com o segundo grupo, mas foi por um pedacinho só, né? A gente tem esses problemas de internet, né? Todo mundo tem. E aqui em casa também não é diferente. Tem hora que tá boa, tem hora que não tá, né? Então, vamos aproveitar para a gente conhecer hoje quais são as nossas atividades do dia, que eu sei que você vai gostar, você está gostando bastante de saber da água virtual, né? Eu também gostei muito quando eu conheci sobre esse assunto. Então, hoje, vou compartilhar com vocês as nossas atividades do dia, ok? Então, vocês vão colocar o nome de vocês, hoje é dia 28 de abril de 2021, né? Nós vamos ler essa tirinha aqui, é uma tirinha que tem pouca coisa escrita, né? E a Magali está indo, né, em direção à quitanda com um dinheirinho na mão, né? Está até jogando a moeda para cima ali, acho que é uma notinha que ela está na mão, um dinheirinho. E aí ela está indo para a quitanda, né? Só que quando ela está chegando perto da quitanda, passa o sorveteiro ali, né? E aí ela se depara, né, com um picolé. E aí ela pensa, poxa vida, né? Será que eu compro um picolé ou será que eu compro uma goiaba? O que será que eu faço? Aí ela, né, isso aqui qual é a expressão, né? Ela está pensando, normalmente quando a gente olha para cima, né? Estou pensando. E aí ela tem uma ideia, né? E aí ela pede um picolé de goiaba. A Magali é fogo, ela é muito comilona, né? Então, ela pede lá o picolé de goiaba e fica satisfeita, né? E aí eu quero hoje pensar com vocês a escrita da palavra picolé, né? A palavra picolé tem um acento. E aí as crianças costumam dizer que é o grampinho da vovó, mas a gente não precisa falar isso mais, porque a gente já é bem esperto e já pode falar o nome desse acento, né? Então, esse acento aqui é chamado de acento agudo. Então, a vogal, que acentos só podem ser colocados em vogais, né? Então, A, E, I, O, U, e aí essas vogais, né? Elas, quando recebem um acento, o som tem que ficar mais forte, mais aberto. Então,
No caso aqui, picolé, né? Então, a gente precisa descobrir, quando a gente observar uma palavrinha que tem um acento agudo, nós vamos abrir esse som, né? Então, aqui é para você pensar. Qual será a vogal com acento agudo que está... Todas essas aqui têm acento agudo, tá? Todas elas. Não adianta botar só a vogal e esquecer o acento. Todas elas vão ter o acento agudo. Qual será a palavra aqui? Boná, boné, boni, bonó ou bonu? Essas palavras existem? Tem uma que existe, né? Qual que é? Boné. Então, vocês vão colocar, né? O E com acento agudo, ok? E aqui? Aí vocês vão treinar aí com as vogais, né? Cafá, café, cafi, cafó, cafu. Qual será a palavra? Então, vocês vão treinar em todas essas aqui para descobrir qual é a vogal com acento agudo que está faltando. Se colocar a vogal sem o acento agudo, vai ficar errado, né? Bom, aqui a gente tem... Então, vocês vão fazer isso aí e vão passar aqui para o número 3. O treino da letra K. Quem está assistindo esse vídeo, né, vai ver aqui, ó, que a letra K minúscula ela pode ser feita desse jeito aqui, mas ela pode ser feita também de outro jeito, que eu vou mostrar para vocês, ok? Então, olha só, para a gente saber... para a gente saber como é que nós vamos fazer aqui, só quem está assistindo o vídeo. Quem não está assistindo o vídeo, não vai saber, né? E vai fazer de outra maneira ali. Então, olha só, a gente tem uma outra forma mais simples que eu prefiro aceitar essa letrinha desse jeito, né? Então, você vai fazer aqui o traço, né? Vai fazer assim e assim. Tá vendo? Letrinha K. A gente pode ver aqui, ó, que a letra K, elas são parecidas, né? Tanto a minúscula quanto a maiúscula. Então, não há muita diferenciação. O K maiúsculo é um pouquinho maior e mais arredondado. Então, você vai fazer assim, e aí você faz ele um pouco maior e mais arredondado. Tá vendo? Tá? Então, a minúscula, ela é uma letrinha mais retinha, né? E a maiúscula é mais cheia de frufru aqui, né? Então, mais arredondado, assim. Ok? Vai ficar bem bonita. As letras maiúsculas são bonitas, né, gente? Minúsculas também, mas as maiúsculas são mais bonitas. Então, olha como é que você tem que fazer, tá? E aí nós vamos ver quem é que assiste esses vídeos aí realmente, né? De verdade. Porque a letra K lá no papel, né, tá de outro jeito. E eu quero que vocês façam desse jeitinho aqui, tá? Então, a minúscula vai descer reto, vai vir aqui e aqui. E a maiúscula, mais arredondada, né? Ó. Hoje não tô... Pronto, deixa eu fazer esse de novo, que não ficou legal, né? Então, quando é assim, quando não fica bonito, gente, a gente apaga. Então, olha só, a gente vem reto aqui, né? E vai fazer aqui mais arredondado e aqui uma curva, ó, tá? Então, essa aqui, letrinha K. Então, vocês vão fazer essa letrinha aqui, tá? K minúscula, pode fazer do jeito que eu mostrei, não precisa ser igual aqui. Vamos ver se você está assistindo mesmo esse vídeo, né? Bom, e aí depois, o que vocês vão fazer? Vocês têm uma outra folha aí, ó, não é essa aqui é um trabalho. Vocês vão fazer um trabalho hoje, tá? Nós vamos criar um infográfico da nossa turma para colocar no site da Ocean. Então, olha lá, vou mostrar alguns infográficos para vocês. Eu já mostrei um na última aula. Então, olha só.
Esse aqui tem a gota d'água, o nome do produto, é igual um cartaz que a gente explica, né? O Arthur falou, nós vamos fazer hoje? Eu falei, não, nós vamos fazer na próxima aula, nós vamos começar esse trabalho. Como que é isso? Vocês, eu vou mostrar vários, e depois nós vamos pensar em qual que nós podemos fazer, o que é que a gente dá conta de fazer aí, com as nossas ferramentas, de internet, né? Então, aqui, ó, esse aqui é uma torneira com a gota e os produtos aqui, né? Bom, vamos ver outros. Ó, esse aqui já é diferente. Esse aqui, a água que não vemos. Quilo de carne tem um produto, um copo, e aqui mostrando quanto, né? O que acontece? São valores aproximados, né? Lá na nossa última aula, a gente falou 15 mil litros. São valores aproximados, tá, gente? Aqui você tem. Eu quero só mostrar aqui como é que a gente faz esse infográfico. Então, é alguma coisa bem bonita para chamar a atenção da pessoa, né? Então, olha aqui o queijo, o nome do que é, né? E a quantidade de água que se gasta, tá? Então, tem desse jeito. Vamos ver um outro. Tem assim, mais simples, mas que também dá o recado, né? Ó, a água está presente em tudo que consumimos, tudo que a gente compra, usou água para fabricar, né? Então, aqui, ó, o produto, né? E a quantidade de água que se usa para produzir, né? Então, tem esse tipo aqui também, tem aquele com gotas, tem esse tipo aqui com as gotinhas, ó, muitas gotinhas, poucas gotinhas, e a sombra do produto, só que eu não quero fazer com sombra do produto, porque eu quero usar o desenho de vocês, desenho bem bonito, pintado, né? Tem assim, ó, né, o ser humano, né? Tudo que o ser humano consome, tudo que ele compra, né? E aí aqui estão os produtos e quanto gasta cada um. Ah, vamos fazer desse. Gente, a gente depende das ferramentas de internet que a gente tem, né? Então, a gente vai deixar o nosso trabalho, o nosso cartaz bem bonito, nosso infográfico bem bonito. Infográfico, ele é mais, né, que aparece mais na internet. Então, para site vai ser uma boa coisa para a gente fazer, mas eu também quero imprimir para vocês receberem em casa, tá? Então, a gente tem esse aqui, ó, uma torneirinha, ó, com a água descendo e o produto, né? Esse aqui é bem legal também. E aqui fala, né, o que é água virtual, enfim. Olha, para produzir um barril de petróleo, 209 mil litros de água. É muita água, não é? Enfim. Então, nós vamos criar um infográfico. E para criar esse infográfico, né, eu vou precisar dos desenhos de vocês. Então, os desenhos é que vão estar no infográfico. Então, a gente tem aqui, né, o que vocês vão desenhar. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou escolher, tá? Vou escolher os desenhos mais bonitos ali, caprichados. Não mais bonito, mais caprichado, né? Então, quem fez bem caprichado, eu vou escolher um desenho, né? E esse aqui tá bonito, fez bem bonito, caprichou, vou escolher. Então, o que vocês vão fazer nesse retângulo aqui? Não é para pintar o retângulo, não, tá? Porque tem gente que faz o desenho e pinta o resto do espaço. Eu não pode fazer isso, porque eu vou aproveitar o desenho. Então, se estiver pintado, vai dar problema. Então, o que vocês vão desenhar? Vocês vão desenhar calça jeans, vocês vão desenhar carne bovina, hambúrguer, açúcar, caixa de leite, computador, celular, xícara de café, camiseta de algodão, papel, uma folha de papel, uma maçã, um pacote de batata frita, um sapato de couro, 1 quilo de arroz,
tá? Aqui é 1 quilo, para não esquecer. 1 quilo, por favor. 1 quilo de arroz, né? Copo descartável. 1 quilo de banana. 1 litro de cerveja. 1 quilo de queijo. 1 lençol de algodão. E um copo de cerveja. E aí vocês vão fazer esses desenhos e depois eu vou contar para vocês na próxima aula quanto é que a gente usa. A gente já sabe, ó, calça, né? 10.000 litros de água. Carne, 15.000 litros de água. Para vocês terem uma ideia, o frango, 1 quilo de frango gasta 3.700 e a carne gasta 15.000. Então, o frango gasta menos água para a produção do que a carne, certo? Então, a gente deveria comer, como a gente falou, a Stephanie falou muito bem na aula online, né, na nossa aula, segundo o grupo, ela falou, então a gente deveria comprar menos carne. Exatamente isso, né? Então, a gente tem que comprar menos carne. Por quê? Porque o frango gasta menos água do que a carne. A gente tem que procurar comer menos carne, né? Comer mais frango, porque o frango gasta-se menos água para sua produção. Que dirá o preço, né? Então, na próxima aula, eu vou contar para vocês qual é, tá? A quantidade de água que se usa para cada um, tá joia? E aí, no caderno de vocês, tá? Que eu já expliquei isso aqui. No caderno de vocês, hoje, vocês vão criar uma lista de sabores. O caderno de linha, tá, gente? O caderno de linha. Vocês vão criar uma lista de sabores. A gente viu lá, né, a Magali querendo comprar alguma coisa, né? Ou ela ia comprar a goiaba ou o picolé. Então, ela resolveu comprar um picolé de goiaba. E você, quais os sabores que você conhece, né? Então, eu quero que você faça uma lista no seu caderno, uma lista de sabores. Como você vai fazer isso? No seu caderno, nós não vamos respeitar a margem, né? Então, a margem é aquela linha que tem... A minha tá aqui toda torta. No caderno de linha já tem margem, então ninguém vai precisar fazer. Não pode escrever aqui, não. Tá, gente? Tem criança botando os números aqui. Não pode, ok? Então, é tudo depois da margem. E aí, vocês vão colocar a data de hoje, 28 de abril de 2021. Vão pular uma linha, ó. Para que pula a linha? Para organizar, né? Vai escrever número 1, lista de sabores, 2 pontos, vai pular outra linha, vai numerar de 1 a 10, porque é uma lista. Uma lista a gente escreve uma coisa embaixo da outra, e aí vocês vão nomear, vocês vão escrever os sabores que vocês conhecem. 10 sabores, ok? Bom, então, as atividades de hoje são essas, e assim que você terminar de fazer esse trabalho, você vai pedir para a mãe me mandar essa folha do trabalho via WhatsApp. Então, pode mandar para o meu número do meu celular, porque aí vai ficar mais nítido, né? E eu vou poder montar esse infográfico aí, com a ajuda de vocês, que eu vou conversar com vocês, ok? Então, façam bem bonito, que eu vou escolher ali os mais caprichados, hein? Então, faça bem bonito, para a gente poder demonstrar um trabalho bem feito lá no site da Ocean, tá bom? Bom, por hoje é só, e até sexta-feira. Beijo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Façam tarefa e me mandem, ok? Bye, bye.